O Elon Musk resolveu determinar a exclusão, né, de acesso a algumas contas, né, do X que haviam sido retidas por ordem do Alexandre de Moraes, então do Monarca, do Paulo Figueiredo e talvez do Aldo Santos, e parece que começou uma movimentação para nomear um representante legal aqui no Brasil, que era né, a justificativa desse imbróglio aí do que começou com, que resultou na exclusão do X aqui no Brasil, né? Aí começam as narrativas, né? O Elon Musk carregou, o Elon Musk resolveu voltar atrás, o Elon Musk não sei o quê. Na sexta-feira, Gustavo Gaia tinha conversado com o Elon Musk e que, na verdade, as coisas não eram bem assim. Ontem à noite, por volta de 8 horas da noite, aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida. Eu acho que muitos nem sequer vão acreditar, mas é verdade. Ontem, Elon Musk me ligou e nós passamos aproximadamente 30 minutos conversando. Eu perguntei para o Elon Musk por que ele havia feito esse recuo e por que ele havia cedido a essas condições. O Elon Musk me explicou que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo, um organismo vivo, que se ele não for alimentado, ele morre. Então, se o X ficar muito tempo sem ser alimentado com conteúdo, sem ter interação com usuários, o algoritmo aqui no Brasil começaria a morrer e não faria sentido tentar resgatar um defunto. Então ele aceitou essas condições temporariamente, ele usou essa palavra com ênfase, temporariamente, até porque mesmo enfraquecido, mesmo com a censura, o X ainda é o único lugar no Brasil que as pessoas podem expressar as suas opiniões sem o risco de serem derrubadas pela plataforma em si. Então, mesmo enfraquecido, ele achou que o X liberado no Brasil seria importante até mesmo para mobilização a respeito dos votos dos senadores. Mesmo com a censura, o X é hoje a melhor ferramenta que nós temos para mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui dentro. Ele vai continuar lutando e fazendo tudo que está dentro do poder dele para defender a liberdade de expressão no nosso país. Elon Musk não foi derrotado por Alexandre de Moraes, nem Alexandre de Moraes venceu. Como eu disse, se o X ficasse muito tempo sem ser alimentado, o algoritmo aqui no Brasil iria morrer e ia ficar um defunto que depois não adiantaria nada disputar em cima de um defunto. E essa é a razão. Então, divulgue. Aquilo que começou em função das ações do Elon Musk já ganhou vida própria. Porque, na verdade, a ação do Elon Musk ela não é uma ação fechada em si mesma, né? Ela não teria condições, inclusive, né? Uma empresa não derruba um ministro. Quando você tem um movimento, né? O Elon Musk já começou o movimento, ele já fez lá o Alexandre Files, publicou os pedidos as ordens, né, do Alexandre de Moraes, porque esses pedidos eles eram sigilosos. E agora, quando você revela, você entende por que queria esconder. Por quê? Porque quando você analisa os pedidos, você percebe que eles são absolutamente ineptos. Naquele momento, quando o Elon Musk ele já foi lá, publicou as ordens, né, do Alexandre de Moraes, você já percebeu que aquela ordem ali é absolutamente inepta. Uma ordem, ela tem que vir no documento, ela tem que vir com o fundamento jurídico adequado. A divulgação das ordens do Alexandre de Moraes já é o batom na cueca. Então agora, do ponto de vista estratégico, eu sinceramente considero que vale mais recuperar o Twitter, mesmo que meia bomba. Permitir que as discussões aconteçam ali, ainda que de maneira meia bomba, é isso. É por ali, por exemplo, é pelo Twitter que as grandes convocações vão acontecer daqui para frente. A ágora onde as convocações de manifestação vão ser feitas. A ação do Elon Musk nesse momento decidir entregar para o Moraes aquilo que o Moraes está pedindo não fragiliza o discurso dele. Essa é a estratégia atualmente do Elon Musk, essa é a posição atual do Elon Musk, é o de ceder dominando a narrativa. Porém, eu não volto atrás do que eu falei. Essa é a minha visão até agora. Não acabou, estamos vencendo a luta contra a ditadura do Supremo. Entenda como. Vamos ver aqui a posição do Paulo Figueiredo. Mas o que é interessante você observar? Que nós estamos conseguindo fazer que o Supremo Tribunal Federal comece a lutar uma guerra em múltiplas frentes. Nós temos pessoas que não desistem, pessoas que sofrem, que têm dias ruins, que têm tristezas,
mas que elas não desistem. Eu tinha 3 grandes planos quando tudo isso começou. O primeiro era que eu ia conscientizar a comunidade internacional, ou pelo menos os conservadores americanos, sobre o que estava ocorrendo no Brasil. O segundo era registrar o que estava acontecendo no Brasil por meio de uma audiência no Congresso dos Estados Unidos. O terceiro era conseguir que fossem tomadas ações pelo Congresso dos Estados Unidos para frear e responsabilizar os agentes públicos brasileiros, ou seja, punir as pessoas responsáveis pela ditadura. Quando eu comecei esse trabalho, ninguém aqui nos Estados Unidos sequer sabia quem era Alexandre de Moraes, o que o Brasil passava, das violações de direitos, etc. Hoje, eu garanto a vocês que depois de muito esforço, o Alexandre é extremamente conhecido. Os veículos de mídia americanos tradicionais já falam sobre o Alexandre como ditador. A audiência, que foi a segunda coisa, todo mundo pôde ver no mês de maio, no Comitê de Assuntos Exteriores no Congresso. E a terceira, que foi a responsabilização dos agentes públicos, eu cumpri nessa semana. Sobre esses focos de pressão, nós tivemos esse projeto de lei sobre o qual eu fiz uma live detalhada, que é o primeiro projeto de lei que nós tivemos em favor da situação do Brasil. A deputada Maria Elvira Salazar e o deputado Darrell Issa, da Califórnia, fizeram essa primeira legislação do Congresso dos Estados Unidos para responder às ilegalidades cometidas pelo STF contra cidadãos americanos, especificar que os agentes do governo estrangeiros, de governos estrangeiros, que agirem contra cidadãos americanos enquanto eles estão nos Estados Unidos, em violação da primeira emenda da Constituição americana, terão a sua entrada no país recusada ou serão deportados e enviados de volta ao seu país. Credibilidade é uma nota promissória. Acho que, se não me engano, é uma frase do Paulo Figueiredo. Credibilidade é nota promissória. O Paulo falou várias vezes, várias coisas que se concretizaram. Bom, então a gente sabe muito bem que o Paulo é um cara que fala do que vê. Vamos só finalizar aqui, só. Nessa live que eu fiz, e no Paulo Figueiredo Show de terça-feira, foi que nós teríamos mais coisa. Alguém tem que parar para pensar e falar, cara, existe um projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos sobre o que a gente está fazendo aqui. Isso era mas assim, nem passava na cabeça de alguém de como seria possível. Isso aqui, eu gosto muito do Paulo. O Paulo dá esses time frames aqui, e eu faço isso aqui também com vocês, porque as pessoas precisam começar a analisar as situações de maneira, né, olhando o frame, né, olhando. Imagine há 1 ano atrás. Não, vai ter um projeto de lei na América do Biden ainda, que vai fazer sanções aos ministros do STF. Aos 11. E não só aos 11 ministros do STF, como também estão na mira Pacheco, Lira, PGR. Quem mais colaborou de alguma maneira? A pressão, ela é uma bola de neve. É diferente, por exemplo, do que a pressão contra o Bolsonaro. Porque a pressão contra o Bolsonaro, como ela não tem combustível, ela não tem munição, ela é uma pressão que revela o caráter antifrágil do Bolsonaro. Pressão tem essa característica. Então, pressão é uma bola de neve. À medida que vai aumentando, ela vai se aumentando. O Moraes agindo e os outros 10 legitimando. Então, todo mundo é culpado, realmente é culpado de um crime contra a democracia. Isso está sendo discutido fora da alçada dos caras. Agora, até a esquerda americana está soltando a mão dos caras. Quem antigamente era aliado, tá falando assim, meu filho, você errou a mão, meu filho. Você vai segurar teu reggae aí, entendeu? Tudo bom, pessoal? Olha só, eu quero que você pare um segundinho e ouça o que o nosso amigo Jason tem para dizer para você. Oi, Italo, oi, galera do Ligando Ponto, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho mais de mim e apresentar para vocês. Eu sou cedo, eu tenho 43 anos, eu tive um problema na hora que eu nasci. Minha mãe parou da hora de nascer, o médico mandou ela pra casa. E já estava na hora de eu nascer. Aí, entre idas e vindas, eu acabei passando da hora de nascer. E bebi muita água no parque. E deu a lesão, faltou oxigenação no cérebro.
e atacou minha parte neurológica. Ou seja, eu tenho problema de coordenação motora e lógico um problema na fala. Eu, galera, comecei a caminhar com 5 para 6 anos de idade. Demorou, mas eu consegui andar. A partir dos 12 anos, eu já andava legal. Eu saía pra rua, pegava ônibus, metrô, tudo sozinho. Aí eu comecei a fazer um curso que eu pegava um ônibus e voltava todo dia. Curso de programação, porque eu sou programador, entendeu? Aí nessas idas e vindas, eu comecei a cansar. Eu comecei a cair tombo direto. Até que numa queda minha, eu tive uma fissura na vértebra, aqui em cima, perto do pescoço, que afetou um pouco a minha medula. A partir daí, eu parei de andar. Eu uso cadeira de rodas. Eu fiquei meio ano de depressão, porque eu já era deficiente. E depois o tombo melhorou. Mas Deus tocou meu coração e falou: cara, se eu te dei o peso, é porque você pode carregar. Aí eu fui viver. Hoje eu tenho uma casa toda adaptada para minha deficiência. Pago aluguel, tenho minhas contas. Montei um canal no YouTube para mostrar o meu dia a dia e mais, para parar de política sim, porque eu sou conservador, eu sou cristão, eu acredito nos valores da família. Eu falei, e eu via que a esquerda, como tudo que ela faz, ela usa a pauta da deficiência para tirar proveito e não para fazer coisas boas para melhorar a vida do deficiente. Então eu comecei a parar de política. Peguei amizade com o Alan, o Ítalo. Hoje eu considero o Ítalo um puto amigo meu. Ele sempre me ajuda. E ele me deu. Ele falou para mim: vamos fazer uma campanha para comprar tua casa. Eu achei um pouco ousado, galera. Mas como eu acredito muito em Deus e sei que o nosso público de direita conservador ajudem-se os outros sem se aproveitar da condição da pessoa como a esquerda faz. Eu falei, vamos, cara. Vamos topar, vamos encarar essa. Então, galera, eu peço pra você, quem puder doar, doa, quem puder construir esse sonho comigo, por favor. E, pessoal, se você não puder doar, não tem problema. Mas pega esse vídeo, compartilha
divulga para chegar em outras pessoas e pode doar. Quem dá vidinha, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente consegue esse objetivo de comprar essa casa e me tirar do aluguel. Galera, muito obrigado, Ítalo, sem palavras. Obrigado pela amizade, obrigado pelo carinho e conta comigo. E quem puder também segue lá o meu canal da galera. Obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Bom, vocês viram aí, né? O Jason faz um trabalho incrível de tirar da mão da esquerda o domínio da narrativa sobre a caridade humana. É isso mesmo, a esquerda há 50, 60 anos, muito mais do que isso, a esquerda vem tentando dominar a narrativa de que só ela é caridosa, só ela se preocupa com os deficientes, com os pobres, com os desvalidos, e nós precisamos recuperar essa narrativa da mão dela. Por quê? Porque ela usa essas pessoas para ganho próprio, para benefício próprio. Nós precisamos tirar isso dela e devolver para quem? Para a civilização. Você que quer nos ajudar nesse trabalho civilizador de reconstruir de verdade a civilização brasileira, não desse jeito que o Barroso quer recivilizar com a sua própria ideologia abortista, com a sua própria ideologia eugenista, com a sua própria ideologia contrária à liberdade de expressão, mas recivilizar de verdade com os valores fundantes da nossa sociedade. Ajude-nos nessa campanha para conseguir dar para o Jason a sua casa finalmente, para que o Jason possa, com a tranquilidade de ter o seu lar, continuar o seu trabalho tão importante e tão necessário para nós hoje em dia. Eu conto com você.